Batismo de bebês segundo o Evangelho. Os efeitos do batismo. Primeiro, remissão de todos os pecados. Original e atual. O batismo apaga todos os pecados. O pecado original devido pela culpa de nossos primeiros pais. Os pecados atuais devidos por nossas próprias culpas. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Atos 2, 38. Limpeza total. Segundo, remissão da culpa temporal. O batismo não só apaga os pecados, mas redime também a culpa devida por eles. De tal forma, que não há necessidade de satisfação pelas culpas passadas. O Concílio de Florença diz que se o batizado morrer antes de cometer algum pecado, ele irá diretamente para o céu. Terceiro, infusão da graça sobrenatural, dos dons do Espírito Santo e das virtudes. O batismo possui outro efeito, ele infunde em nossa alma a graça santificante que nos torna filhos adotivos de Deus e nos confere o direito da glória do céu. Infunde também os dons do Espírito Santo e todas as virtudes. Quarto, confere o direito a graças especiais. Para os adultos, o batismo confere graças especiais a cada um em particular, para que se possa cumprir os deveres de Estado. Quinto, impressão do caráter na alma. Finalmente, o batismo, uma vez validamente conferido, não mais poderá ser repetido. O batismo grava em nossa alma uma marca como um sinal indelével que nos diferenciará para sempre de todos quantos não são batizados. Só para o perdão dos pecados. Batismo só de arrependimento. Se o tal batismo dos protestantes é somente o de arrependimento, não pode ser o batismo de Jesus. O batismo de João só poderia ser aplicado a adultos porque tinham pecados atuais e podiam deles se arrepender. Bebês não têm nem pecados atuais nem podem se arrepender. Veja porque, lendo a passagem que se encontra no fim desta mensagem. Se a Bíblia não proíbe o batismo de crianças porque privá-las dos benefícios do batismo, que não é somente para o perdão dos pecados atuais, mas de todos os pecados, inclusive o original pelo qual todos os nascidos já carregam sua marca. E os demais benefícios? Não se lembra. Vou repeti-los. Pelo batismo se recebe 1. Perdão dos pecados e os dons do Espírito Santo. Pedro respondeu-lhes: Arrependei-vos, e batizai-vos em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 2, 38. 2. A graça de uma vida nova e o direito à ressurreição para a vida eterna. Ou ignorais que todos nós, que fomos batizados para Cristo Jesus, fomos batizados para participar da sua morte. Com ele fomos sepultados pelo batismo, para participarmos da morte, a fim de que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Romanos 6, 3, 4. 3. A inserção na Igreja, que é o corpo de Cristo. Assim como o corpo, sendo um só, tem muitos membros, e todos os membros do corpo, sendo muitos, são um corpo único, assim também é Cristo. Pois num só Espírito, todos nós fomos batizados para sermos um só corpo, e todos, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, havemos bebido do mesmo Espírito. 1 Coríntios 12,13-24. 4. A filiação divina mediante o revestimento de Cristo. Todos vós, pois, sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus.
Porque todos vós que fostes batizados em Cristo vos revestistes de Cristo. Gálatas 3, 26-27. Sobre o batismo de só de arrependimento aqui está devidamente explicado. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles: recebestes o Espírito Santo, quando abraçastes a fé? Responderam-lhe: não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então em que batismo fostes batizados? Perguntou Paulo. Disseram: no batismo de João. Paulo então replicou: João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Atos 9, 1-3. Diversas passagens sobre o batismo. Tornamo-nos uma só coisa com Cristo, porque se nos tornamos uma coisa só com Ele por uma morte semelhante à sua, seremos uma coisa só com Ele também por uma ressurreição semelhante à sua. Romanos 6, 5. É indispensável para a salvação. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. São João 3,3. Aquele que crer e for batizado será salvo. Marcos 16, 16. Somos inseridos no corpo de Cristo como seu membro. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. São João 15,5. Apaga todos os pecados. Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 2, 38. E agora, por que tardas? Levanta-te. Recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Atos dos Apóstolos 22,16. A criança pode e deve receber o Espírito Santo. João Batista, desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Lucas 1,15. Todos os nascidos da mulher já nascem contaminados pelo pecado original, por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecarão. De fato, até a lei o mal estava no mundo. Mas o mal não é imputado quando não há lei. No entanto, desde Adão até Moisés reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram à imitação da transgressão de Adão, o qual é figura do que havia de vir. Mas, com o dom gratuito, não se dá o mesmo que com a falta. Pois se a falta de um só causou a morte de todos os outros, com muito mais razão o dom de Deus e o benefício da graça obtida por um só homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente a todos. RM 5,12-15. E ainda: todos pecarão e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3,23, Romanos 5,12, 1 Coríntios 15, 21-23, ou, eis que nasci na culpa, minha mãe recebeu-me no pecado, Salmos 50,7. Antes do batismo de Cristo ninguém tinha subido ao céu, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu, João 3,13. Ninguém subirá, portanto, nem mesmo as crianças. Mas por que nem mesmo as crianças? Porque, embora não tivessem cometido nenhum pecado, ao nascer levavam consigo a culpa de nossos primeiros pais.
não entraram porque no céu só se entra em santidade, isto é, livre de todos os pecados, inclusive o original, segundo está escrito. Procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Hebreus 12,14. Nela na Jerusalém celeste não entrará nada de profano nem ninguém que pratique abominações e mentiras, mas unicamente aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21,27. Autor, Osvaldo. Observações: o meu trabalho também ajuda a divulgar o blog ou site citados, dando os créditos deles para maior ampliação dos mesmos clicando no link da descrição e entrando neles para poderem ver mais conteúdos e assim terão muito mais visibilidade. Retirado do blog Mentiras contra a Igreja Católica. http://mentiras-evangélicas-outras.blogspot.com/ e transformado em audiobook por Católico Formado e Informado é Católico Preparado. Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Gostou do trabalho? Se quiser, puder e achar que mereço, me dê uma força apoiando o canal fazendo uma doação de qualquer valor através do Pix clicando no link da descrição do vídeo, pelo QR Code, que está no vídeo na tela do computador ou no comentário fixado, pois isso será de grande ajuda e incentivo para a criação de novos conteúdos. Muito obrigado, que Deus te abençoe, paz e bem.